Economia e agora? E agora, como está sendo a sua busca por conhecimento, por formação técnica, por formação superior? Tá todo mundo na internet, tá todo mundo aqui, ó, no celular. E até mesmo pelo celular é possível hoje buscar conhecimento que te faça ter um diploma, ter uma graduação, uma pós-graduação. Mas como anda esse mercado? Será que ele vai sobreviver a esse boom depois da volta da vida ao normal? Será que a vida será mais híbrida? A gente está recebendo aqui no programa Andréa Bonifácio, que é professora, coordenadora da EJUSP. Andréa, obrigado pela sua participação aqui no Economia Agora, satisfação recebê-la. Obrigada a vocês. Me conta uma coisa, EAD, ensino à distância. Quando começou lá atrás, a gente tinha aquela coisa assim, ensino à distância, ensino... A pessoa queria descredenciar uma pessoa, falava assim, isso aí fez ensino... como é que falava? Ensino por correspondência. Você estudou por correspondência. Aí a coisa foi transformando, foi modificando e hoje, pela questão da mobilidade das cidades, cada vez mais as pessoas não trabalham 8 horas, mais trabalham 16, 17, 18, então ela precisa buscar um outro caminho ali para se especializar. Como está isso hoje? O que a gente tem de mercado hoje do EAD? Acho que quando o EAD começou, ele começou realmente para desanimar muita gente. Eu mesma fui uma aluna desanimada pelo EAD, porque às vezes eu estudava e quando chegava à noite tinha que assistir às aulas gravadas. Né? Então, assim, ainda tinha esse porém, né? Porque o EAD, o mais comum eram as aulas gravadas e você ia acompanhando e depois mandava uma prova, enfim. Uhum. E aquela gravação ficava uma coisa muito impessoal, né? Então eu ficava ali sentada e daqui a pouco cochilava e quando eu via eu já tinha perdido o curso praticamente, porque a demanda para acompanhar o curso todo e enfim, era um pouco desanimador, né? Uhum. E acho que com essa pandemia o EAD ele continuou, mas ao mesmo tempo ele acho que foi reformulado, né? Não em todas as áreas, obviamente, mas assim, a grande maioria pensou assim, vamos reformular esse EAD, como que a gente vai fazer isso, né? Então foi aí que a gente pensou, né, por exemplo, como EJUSP, vamos trazer esse EAD, mas com uma forma diferenciada. E aí serviu também meu próprio exemplo de aluna na época. Como a gente quebrar essa impessoalidade, como que a gente vai tornar esse EAD mais atrativo? Né? Então, assim, como é que a gente vai prender a atenção do aluno, fazer ele até o final do curso, sem abandonar o curso, enfim... E foi isso que a gente pensou. A gente pensou, então, em trazer um grande desafio que seria o curso EAD remoto, né? Então, essa troca de experiência profissional entre os alunos e os professores, no caso da advocacia em si, professores que... Vamos pontuar só uma questão, porque o EAD remoto, o que seria a diferença do EAD remoto para o EAD que a gente conhecia lá? Então, é uma educação à distância, aquela que a gente conhecia, onde as aulas ficavam gravadas. Sim. Né? Então, aquele EAD... Então, vocês entenderam, né, gente? Então, só para pontuar aqui, para ficar legal. Antigamente, você tinha a aula online, que você entrava. Eu desisti de fazer uma especialização, inclusive, que eu entrei, disse que tinha que assistir uma aula, decorar um trem, fazer uma prova. Aí eu falei, gente, não dá, isso aí já não vai dar certo. E aí, o que acontece? Agora você tem o remoto, você tem um professor ao vivo, um professor falando com você. E isso faz toda a diferença. Com certeza, faz toda a diferença. É uma forma que a gente criou dentro da instituição, porque nós começamos com cursos pequenininhos gravados, né, e um preço bem acessível, porque a proposta era uma educação acessível a todos, enfim. E aí a gente percebeu no meio do caminho que talvez estivesse caindo na mesma armadilha onde eu caí um dia, né, enquanto aluna. Eu acho que isso aí não vai ser legal, acho que o pessoal vai surgir dúvidas, e aí não vai ser uma ferramenta de crescimento também, né? Porque você tem um conhecimento, mas você troca ali a experiência e você acaba ampliando o seu rol também profissional no mercado, né? Então aí foi quando a gente pensou, não, então vamos trazer esse EAD ao vivo, remoto, onde
o professor ele vai estar ao vivo ali dando aula para o aluno, né? E eventuais dúvidas que surgem, imediatamente o aluno, onde ele estiver, ele liga a câmera, pergunta, e ali debate, mesa redonda. André do céu, eu vou falar uma coisa para você, viu? Eu vou falar na universidade não, mas eu fiz um EAD, isso em 2013, sei lá, não, 2013 mais ou menos. Vou fazer uma especialização, não, 2015. Vou fazer uma especialização em gestão de pessoas, coordenava uma equipe na época, já não gostava de gestão de pessoas, que é um grande problema, né? Você fazer uma especialização na área que você não gosta, mas porque é uma área que você precisa. Por isso que eu até pergunto que às vezes a pessoa que busca uma especialização, ou ela precisa ou ela gosta da área. No meu caso era porque eu precisava para a questão da carreira e tal. Mas que curso ruim, que você tinha que acessar um vídeo da pessoa falando, depois você tinha que decorar um tanto de coisa, depois você tinha que fazer uma prova da decoreba. E por que eu desisti de fazer o curso? Por que eu desisti de fazer o curso? Estudei, você escolhia as datas que você ia fazer a prova, você escolhia as disciplinas, você ia fazer a prova. Não dar muito detalhe não, senão a turma vai saber que escola que é. Aí o que acontece? Eu tô contando essa história para a gente contextualizar o que era a sua opinião do que mudou a partir disso. Aí eu fiz esse curso e aí das 4 disciplinas que eu estudei, 2 eu estava muito bem, tinha estudado demais, eu estava assim sabendo das coisas, comentando com as coisas do que eu tinha lido, e 2 eu fiz, vou tentar. Passei nas 2 que eu vou tentar e perdi nas 2 que eu sabia, porque era múltipla escolha, era tipo um vestibular. Aí eu te pergunto, eu fiz esse exemplo, a gente tem que mudar no EAD essa questão, o que muda no EAD talvez, essa questão da prova, de você ter que tirar uma nota, o EAD vai quebrando um pouco isso, porque a prova ela acaba sendo algo desnecessário quando você já tem a prática, quando você tem os trabalhos, quando você tem todo o conteúdo que você já apresentou naquele curso. Quero a sua opinião, que talvez você vai me dizer que a prova ainda é essencial. Esse é um grande desafio que a gente enfrenta no EAD. Então, como que a gente vai avaliar esses alunos? Pois né? Então, o desafio começa aonde também a gente quebra os tabus. Como que a gente vai manter esse aluno em sala de aula até o final do curso, interessado pelo curso, e também desmistificando muitos problemas. Por exemplo, dentro do direito, né, os alunos eles têm muita dificuldade de escrever. Então, quando a gente chega ao final do curso de especialização, obviamente eles têm que apresentar um TCC, um trabalho de conclusão de curso, ou mesmo um paper, que a gente flexibilizou para um paper, porque nem todos os alunos tiveram essa experiência de escrita, né, dentro da graduação. Então, são 5 linhas, 5 folhas, né, assim, algo como se fosse uma resenha de um assunto do curso. Dentro do currículo, da grade curricular, ele pega um orientador, e aquilo ali é levado como o trabalho dele para ele obter o diploma. O que a gente fez? A gente pensou que trazer essas notas e dessa forma mais, mais tradicional não era o suficiente para ter retorno desse aluno. Então, nós pensamos que o ideal seria o aluno ter mais liberdade de escolha, né, dos coordenadores ou daquele professor que ele quer trazer para ser o seu orientador, né, e também pegar essas disciplinas que até então eram tabus e transformar elas em uma coisa mais tragável para o aluno. Então, isso faz com que desmistifique um pouco e aí eles vão vendo que, olha, não era tão difícil quanto a gente imaginava. E, claro, a gente tem uma atenção que... À medida que, como a gente tem também professores em diversos estados, temos alunos em diversos estados. Então, acaba que o professor que está em um determinado estado acaba conhecendo esse aluno e ali eles começam a trabalhar em processos juntos, né? Legal. Agora, você chegou num ponto interessante. O network, muita gente, eu não faço EAD porque eu não vou ter o contato, né, com um colega de sala, o aprendizado na sala de aula. Eu confesso a você que na pós-graduação que eu fiz, eu aprendi muito com os mestres, doutores, professores, mas eu aprendi demais com colegas que estavam lá na sala, até porque tinha gente mais nova, outros mais velhos,
E aí você vai buscando isso. No EAD, é possível também ter esse conhecimento, absorver esse conhecimento do colega por meio de práticas, por meio de trabalhos e até mesmo na própria aula? Com certeza, porque ali a gente também cria, dentro do grupo da escola, um grupo dos alunos com a presença de uma gerente administrativa e do próprio coordenador do curso, que acompanha esses alunos de pertinho, juntamente com ela, e ali surgem dúvidas profissionais, né? Então, assim, você tem alunos esparramados pelo país inteiro, cada um com uma peculiaridade de um estado, e ali surgem eventuais dúvidas, e ali eles trocam informações, trocam contatos, trocam experiências e acabam, às vezes, trabalhando juntos também. O conhecimento que a gente aprende em sala de aula e num curso, ele pode ser só mesmo uma chancela ali, né, um diploma que a pessoa vai ter a mais uma formação para ela colocar, para dificultar a vida de quando vai apresentar aqui no programa, ter que tanto de coisa, né, para falar, especialista, não sei o quê. Por isso que eu já vou pro mais simples, né? Porque se a gente fosse apresentar o André aqui, a gente ia ficar o primeiro bloco inteiro só falando as formações. Mas, além de contar aí no currículo, de contar como uma experiência do EAD, tem muita gente hoje que busca o EAD pelo conhecimento mesmo, para agregar ali, ou seja, para agregar o conhecimento, às vezes o certificado. Você conhece muito bem aquele aluno que nem buscar o certificado, ele busca, já formei e tudo mais e tal. Ou seja, tem esse nicho também, se tem esse mercado da pós-graduação, que é a pós-graduação para certificados, tem o cara que busca o conhecimento? Com certeza, a gente tem alunos da faixa aí de 20 e poucos anos, até mais de 60 anos, e esses com mais experiência de mercado, às vezes até aposentados, vêm para conhecer um pouco a área, porque querem ter um conhecimento, né, ou conhecer uma nova área, enfim, às vezes até trabalhar como trazer esse conhecimento para um hobby, alguma coisa, uma assistência social ali na comunidade que ele quer fazer, né, no entorno, enfim, animais de condomínio, por exemplo, né, então acontece muito de síndicos, né, que já são aposentados, vêm fazer, para entender melhor como que funciona. Como você encara essas grandes franquias, essas grandes empresas que entraram no mundo do EAD? Essas empresas gigantescas, quase consórcios, no que diz respeito à educação. Digamos que uma educação quase que pasteurizada, né? Você tem ali de números de formação. Como é que você vê isso em termos de negócio? A empresa, inevitavelmente, as instituições, elas tendem a crescer, né? À medida que a gente vai entregando, digamos, uma prestação de serviço de qualidade, né, para os alunos e isso vai caindo realmente no gosto do mercado, a tendência é crescer. E qual que é o grande desafio hoje dentro dessa nova proposta, né? É a gente crescer, mas crescer ainda com alguns critérios de qualidade, né? Então, quando a gente tem essas grandes empresas, você oferece um serviço mais, como você mesmo falou, pasteurizado, né? Já tem todo aquele protocolo a ser seguido, né? Então, às vezes fica uma coisa muito impessoal, o aluno passa a ser um número, né? E a gente tem interesse de que esse aluno ele não seja um número, ele tenha nome. Então, alguns alunos até publicaram uma vez nas redes sociais justamente essa diferença. Aqui a gente tem nome, né? Aqui na Juste a gente que é aluno tem nome. Então, isso é importante manter pelo menos essa pessoalidade, né? E por isso trabalhar esse contato. A gente tenta ter uma forma de contato mais próximo com os alunos, mesmo grande. Muito bacana. A gente está aqui conversando sobre o ensino à distância, o EAD, esse mercado tão forte, né, que, de certa forma, tem grandes empresas aí que chegaram para esse mercado, já foram adquirindo universidades, depois foram para o EAD. Então, assim, tem uma situação mais complexa. Para a gente encerrar esse bloco agora e daqui a pouco a gente continuar o papo, a gente dá para dizer aí, em termos de logística, se você pensar, se já parou para pensar, a estrutura que você tem hoje da escola, da EJUSP, que você tem com seus professores, mestres, doutores e tal, se você fosse montar ela física,
o quanto você tem de economia por ser EAD? Já pensou? Sim, já pensamos e também chegamos à conclusão de que isso não atenderia hoje o nosso maior interesse, né? Que é justamente essa comunicação entre as pessoas, essa conexão, né, entre as pessoas. Então, dificilmente a gente poderia trazer professores de outros países como a gente faz hoje. Dificilmente a gente atenderia alguns brasileiros que estão fora e se especializando conosco. Então, bacana. E tem gente muito bacana, viu, que vai fazer parte dos cursos aí, interessante. E na volta a gente conversa mais sobre esse mercado do EAD e sobre como que a educação à distância tem aí atraído profissionais que querem se destacar no mercado. Rapidinho a gente volta.